Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas páginas de Facebook da Diocese de Barretos, aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Mini Basílica em Barretos, Papa Francisco, amigos e amigas, vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube, graça e paz, bênção do Senhor. Hoje nós concluímos esta série de reflexões que fizemos a respeito da vida, da doutrina, da mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós iniciamos então a nossa reflexão invocando as luzes do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem do Sorriso, a Mãe Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Hoje nós vamos, na nossa reflexão, falar a respeito dos anos que se seguiram à morte de Santa Teresinha. Como é que foi se desenrolando os fatos? Vamos falar do processo da abertura e da realização do processo de beatificação, de canonização de Santa Teresinha. E, finalmente, eu vou falar sobre 3 pontos que se destacam na pequena via, coisas bem práticas, para que a gente possa caminhar pelo caminho de Teresa, sabendo a trilha que ela nos traçou e procurando percorrê-la com confiança e alegria. Eu já disse que é comum entre os carmelos, quando morre uma carmelita, é comum preparar uma notícia necrológica, um boletim, onde se fala da vida daquela carmelita, da sua espiritualidade, da sua personalidade, uma ou outra virtude que se destacou na sua existência. Essa circular, esse boletim é enviado a todos os carmelos do mesmo país. Então acontece que quando falece uma carmelita, logo após a comunidade, o mosteiro prepara então essa circular, que é enviada aos diversos mosteiros do mesmo país, falando da vida daquela que faleceu. Assim foi também com Santa Teresinha. E eu lembro que uma das razões que levou Irmã Inês a pedir, Madre Maria de Gonzaga, para que ela ordenasse a Santa Teresinha que escrevesse as lembranças da sua vida religiosa, foi justamente tendo em vista essa circular, que deveria ser preparada imediatamente após a morte. Não é? Então, o Carmelo de Lisieux tinha uma farta documentação de primeira mão para elaborar a circular que deveria ser enviada aos outros mosteiros, com os 3 manuscritos de Santa Teresinha. O primeiro manuscrito destinado à Madre Inês,
onde ela fala das lembranças da sua infância, da sua adolescência, os primeiros anos da vida religiosa. O segundo manuscrito, aquela carta que ela prepara, onde ela fala dos segredos que Jesus lhe dissera, ela envia à sua irmã Maria do Sagrado Coração, no retiro de setembro de 1896. E o terceiro manuscrito, aquele manuscrito que ela escreve já doente, em junho de 1897. A gente falava dele no encontro passado. Então, esses 3 manuscritos eram uma farta documentação que o Carmelo tinha para elaborar a circular necrológica a respeito de Santa Teresinha. Bom, acontece então que, eu lembro que a própria Teresa, ela sabe da razão pela qual Madre Maria de Gonzaga pede que ela escreva, e ela aos poucos vai se dando conta de que aquilo que ela escreveu não vai se limitar apenas aos mosteiros, aquilo vai ter uma repercussão enorme, muito enorme. Então ela diz a Inês que a Inês tem toda a autoridade para suprimir, corrigir, acrescentar, cancelar aquilo que Inês achar por conveniente nos seus escritos. E é o que Inês, Madre Inês, faz, né? Logo quando se trata de preparar a circular, é Inês que vai tomar os manuscritos, que vai tirar alguns parágrafos, que vai tirar algumas expressões, alguns detalhes porque se referiam às pessoas da família, e seria uma exposição da família, né, diante do público, diante das pessoas que fossem ler a circular. Então Inês faz um trabalho, né, da elaboração da circular, usando o manuscrito, alterando, modificando, cortando aquilo que ela achava conveniente, Assim, graças ao trabalho de Inês, surge então a circular. É um livro em 11 capítulos, né? E ela acrescenta um capítulo aonde ela fala dos últimos meses e da morte de Santa Teresinha. Junto com estes capítulos, são acrescentadas algumas cartas que são importantes e muitas poesias de Santa Teresinha. Vamos dar uma olhada numa imagem da primeira edição, de uma das primeiras edições, é a foto número 3, é uma das primeiras edições da História de uma Alma, dos manuscritos, né? Onde é o trabalho de Inês. Então ela reúne nesse texto tudo aquilo que Santa Teresinha escreveu, algumas recordações suas, algumas cartas, algumas poesias, e esse texto é enviado a todos os carmelos da França, como a notícia necrológica, como a circular, o boletim que narra a vida de Santa Teresinha aos mosteiros franceses. Né? É este texto. Né? Bom, isso Inês vai trabalhando. No final de outubro, Santa Teresinha morre em 30 de setembro, dia 29 de outubro, Madre Maria de Gonzaga, antes de enviar o texto para publicação, submete o texto ao padre Godofredo Madeleine, que é um premostratense, um religioso, grande amigo do Carmelo, né? E ela então envia esse texto ao padre Madeleine, pedindo que ele revisasse o texto, corrigisse o texto e desse o seu parecer a respeito desse texto. O padre Madeleine ficou entusiasmado com o texto. 4 meses depois, no final de janeiro de 1898, ele diz:
continuo a ler o delicioso manuscrito. Quão fresco, natural e edificante é tudo isto. Espero remetê-lo a fins de fevereiro com as observações que julgo me serem permitidas fazer. Né? Então o padre Madeleine é o primeiro que se entusiasma pelos escritos de Santa Teresinha. Ele vai dizer que aquilo é uma relíquia. Né? É uma relíquia. Não é? Então, é ele que vai intitular esse texto de História de uma Alma. Né? Até então seria uma circular necrológica, então ele intitula História de uma Alma, né? Que é sugerido pelo próprio texto de Santa Teresinha no início do seu manuscrito. Né? Embora é um texto nada original, porque naquela época havia muitos textos que tinham esse título, História de uma Alma, quando se tratava de uma biografia, de uma autobiografia, geralmente as pessoas usavam esse título que o padre Madeleine aproveitou para os manuscritos. Bom, quando o Monsenhor Higonin é o bispo de Bailly-Lisieux, aquele que Santa Teresinha vai encontrar-se aos 14 anos, para pedir a licença para ingressar no Carmelo. É ele o bispo da diocese de Bailly-Lisieux, Monsenhor Higonin. Quando o padre Madeleine vai procurar o Monsenhor Higonin, o bispo lembra-se de Santa Teresinha, de Teresa, e diz isso ao padre Madeleine: Padre, desconfie da imaginação das mulheres. Essa foi a expressão que o bispo diz ao padre Madeleine quando ele lhe entregou os manuscritos. Né? O padre Madeleine insiste com o bispo ficou muito indiferente com aquele texto. O padre Madeleine insiste com o bispo diz a ele: faça uma cópia e me traga. E o padre Madeleine fez a cópia. Naquela época se comemorava Santo Tomás de Aquino, dia 7 de março. Nesse dia havia um encontro do clero de Bailly-Lisieux, e nessa ocasião o padre Madeleine entregou ao bispo a cópia dos manuscritos, já então História de uma Alma. E o bispo concede o imprimato, e um mês depois o Monsenhor Higonin acaba morrendo. Bom, a obra é publicada dia 30 de setembro de 1898, portanto, um ano após a morte de Santa Teresinha é que vem a público História de uma Alma. Né? Foram feitos 2.000 exemplares. Quem financiou a publicação, essa primeira publicação, foi o tio de Santa Teresinha, o seu Isidoro Guerrin. É ele que pagou as despesas para essa publicação. Né? E a pergunta que Isidoro Guerrin fazia era essa: como é que se venderá tudo isso? Esses volumes vão ficar ainda nas nossas mãos, né? Nas nossas mãos. Bom, para surpresa de todos, a obra rapidamente esgotou-se. Né? Rapidamente. Né? De todos os lados, nos mosteiros, a obra despertou um grande interesse por Santa Teresinha. Né? Muitos padres, muitos leigos que tiveram acesso a esta primeira edição ficaram fascinados por Santa Teresinha. Né? No Seminário Maior de Bayeux, a maior parte dos seminaristas devoraram, né, o livro, embora alguns diziam que ele tinha um estilo um tanto afetado. Mesmo os contemplativos, né, homens que desafiam qualquer afetação, manifestarão admiração pela obra da pequena
Teresa. Em 1899, chegam cartas ao Carmelo de Lisieux, da Polônia, da Inglaterra, da Espanha, pedindo que se traduza o texto francês para as suas respectivas línguas, né? Naquele período ocorre a beatificação das mártires de Compiègne. Foram mártires que foram guilhotinadas, carmelitas que foram guilhotinadas durante a Revolução Francesa. E o postulador da causa de beatificação das mártires de Compiègne foi o abade Theil, né? O abade Theil, e que leu a história de uma alma e começa a fazer muitos elogios àquele texto, né? Bom, claro que nem tudo foi entusiasmo. Alguns carmelos têm as suas reticências, né? Alguns afirmam essa religiosa tão nova não deveria afirmar de um modo tão absoluto a sua opinião sobre a perfeição. A idade e a experiência, sem dúvida, tê-la-iam mudado, né? Alguns mosteiros acham aquela obra pouco viril, não? E alguns carmelitas acham o texto muito infantil, né? Bom, mas já começa a se pensar numa nova publicação, na nova edição, né? Em maio de 1899, o novo bispo de Bayeux, Monsenhor Amete, né, que depois será nomeado auxiliar de Paris e arcebispo de Paris, autorizava então uma nova edição de História de uma Alma, agora 4.000 exemplares. Em 1900, uma terceira edição, 2.000 exemplares. Em 1901, uma quarta edição, 2.000 exemplares. Em 1902, uma quinta edição, 3.000 exemplares. Em 1903, a sexta edição, 3.000 exemplares. E a partir daí, as edições não cessam de aumentar e se multiplicam em diversas traduções, né? Bom, nesse mesmo período, o Carmelo publica uma edição mais popular, com o título Uma Rosa Desfolhada, isso em 1902, onde há um resumo da vida e da doutrina de Santa Teresinha. Há uma terceira publicação, o chamado As Pequenas Almas, em 1904, e mais tarde ainda uma vida abreviada, que contém um resumo ainda mais breve, numa edição de 1913. Há também uma seleção de pensamentos, primeira edição em 1915, que vai permitir com que se medite diversos aspectos da espiritualidade de Santa Teresinha. No prazo de 16 anos, então nós estamos falando de 1903, já tem 400.000 exemplares de História de uma Alma em francês. O livro foi traduzido em 50 línguas. 800.000 exemplares do chamado As Almas Pequenas. 300.000 exemplares da Vida Abreviada. 500.000 exemplares dos Pensamentos. Nesse período, entre 1898 e 1915, o Carmelo distribuiu 8.046.000 estampas ou retratos de Santa Teresinha e 1.124.000 bolsinhas de recordação, aonde se conservavam uma pequena relíquia. Vamos ver a foto 2. Nós temos aí uma foto de alguns santinhos que foram publicados. Santa Teresinha, ainda serva de Deus, Santa Teresinha venerável, beata, né? Então são os primeiros santinhos que surgem
sobre Santa Teresinha. Né? Bom, nós não podemos deixar de falar também da correspondência. Começa a chegar a correspondência do mundo todo ao Carmelo de Lisieux, pedindo uma oração, confiando a Santa Teresinha uma intenção, pedindo uma recordação de Santa Teresinha, uma pequena relíquia. Né? Em junho de 1897, depois de dizer que ela haveria de passar o céu, fazendo o bem sobre a terra, fazendo chover uma chuva de rosas, Santa Teresinha diz: depois da minha morte, ireis à caixa do correio e ali encontrareis consolações. Santa Teresinha tinha uma intuição de que a sua obra haveria de se espalhar por todo o mundo. Em 1909, a média de cartas é 23 por dia. Nos anos seguintes, será de 200 e chegará a 400 cartas por dia. Quem teve um papel muito importante na resposta às cartas é a irmã Maria da Trindade, que foi noviça de Santa Teresinha. Ela sofria de um lúpus que cobria o rosto dela, então ela não podia se expor, e era uma doença muito dolorosa. Então, Maria da Trindade ficou responsável em responder às cartas que o Carmelo recebia, pedindo orações, graças, estampas de Santa Teresinha. Então, em 1914, são 400. Em 1923 a 1925, quando da beatificação e canonização de Santa Teresinha, serão 500 a 1000 por dia. Ainda hoje, a média é de 50 cartas por dia, que chegam ao Carmelo de Lisieux, pedindo oração, confiando-se à intercessão de Santa Teresinha, etc. Bom, um outro dado importante, agora a foto número 1, é o que diz respeito à sepultura de Santa Teresinha. A Santa Teresinha foi sepultada no cemitério da cidade. Nessa época não se permitia sepultar ninguém dentro das cidades. Então Santa Teresinha foi sepultada no Carmelo, no cemitério de Lisieux. Né? E aí então foi sepultada num terreno comprado pelo senhor Guerrin. As carmelitas já tinham lá um terreno, mas era muito pequeno, então o tio de Santa Teresinha, prevendo a morte de Teresa, comprou um terreno maior, cercado, e é nesse terreno que Santa Teresinha é sepultada. Ela foi a primeira a ser sepultada aí. Não é? Bom, então, com a história de uma alma, com expansão, com o crescimento, evidentemente as pessoas começaram a vir a Lisieux e vinham rezar na sepultura de Santa Teresinha. E a sepultura de Santa Teresinha começou a parecer uma caixa de correio, porque as pessoas deixavam lá cartões, bilhetes, pedindo graças, invocando a intercessão de Santa Teresinha. Além disso, começaram a levar um pedaço de uma planta, de uma plantinha, um pouco da terra, começaram a levar uma flor. Né? Então, o túmulo de Santa Teresinha começou a se tornar um local de peregrinação. Já em 1899, começam a pedir relíquias no Carmelo de Lisieux, pedaços da sua roupa, uma parte dos seus cabelos. Aqui eu tenho uma relíquia de Santa Teresinha, uma relíquia preciosa, né? É a relíquia, se diz ex carne imbuta, ou seja, um pedaço do hábito. Quando fizeram a exumação, tiraram o hábito, e no hábito havia parcelas da carne de Santa Teresinha. E aí então, esta relíquia é um pedacinho do hábito de Santa Teresinha,
com um pouquinho da sua carne, né? Bom, então começa a chegar pedidos de toda parte e começam a surgir os testemunhos de curas que ocorriam durante a novena que se fazia a Santa Teresinha, né? Curas que aconteciam normalmente no contato das pessoas doentes com alguma relíquia da Carmelita, né? Bom, até aí ninguém pensava que um dia ela seria canonizada. Com toda essa repercussão, as irmãs não pensavam que Santa Teresinha poderia ser canonizada. Parece que foi um jovem padre irlandês, ordenado em 1897, o padre Thomas Taylor, né, o primeiro a manifestar essa ideia. Ele vem a Lisieux, né, depois de ter lido a Florzinha de Jesus, né, ficou conquistado por Santa Teresinha, né, e ele vem a Lisieux entre os dias 13 e 16 de maio de 1903, e numa visita que ele faz ao Carmelo, ele propõe às irmãs de Santa Teresinha, né, ou seja, a Maria, a Paulina e a Celina, com a presença de Madre Maria de Gonzaga, propõe a elas que elas deem os primeiros passos para a abertura do processo de beatificação e canonização de Santa Teresinha, né? A resposta de Madre Maria de Gonzaga foi: ora, padre, assim todas as carmelitas teriam de se canonizar. Na verdade, Santa Teresinha, humanamente dizendo, não fez nada de extraordinário, né? Há um episódio que a gente conhece. Santa Teresinha, quando estava na enfermaria, Santa Teresinha escuta duas irmãs, duas religiosas, que comentam ali próximo da enfermaria, dizendo assim: o que nós vamos poder dizer de Teresinha na sua circular? Ela não fez nada de diferente, ela não fez nada de extraordinário, né? Então veja, uma vida extremamente vulgar, né? Então a reação de Madre Maria de Gonzaga foi muito natural. Desse jeito nós vamos ter que canonizar todas as carmelitas, não é? Mas os pedidos para o processo de beatificação e canonização não surgem de diversas partes, né, seja da França, como também do exterior. Alguns países onde a devoção de Santa Teresinha foi muito comum foi o Canadá, a Bélgica, a Espanha, a América do Sul, o Brasil, né, já venerava Santa Teresa de Menino Jesus como uma santa, né, antecipando-se, inclusive, a proclamação da Igreja. Bom, mas as irmãs ficaram muito embaraçadas diante desse fato. Quando acontece algo extraordinário, o que causou admiração, né? A admiração entre as carmelitas, né? Deixa eu ver aqui. As irmãs ficam muito embaraçadas. Em 1908, é nomeada uma nova priora para o Carmelo de Lisieux, que substitui Madre Inês. E essa priora é Madre Maria dos Anjos do Menino Jesus. E ela, no mesmo dia da sua eleição, escreveu ao bispo, já era um novo bispo, que havia substituído o Monsenhor Amete, agora é Monsenhor Lemonnier, escreve ao bispo, pedindo ao bispo a abertura da causa de beatificação de Santa Teresinha. Isso, 8 de maio de 1908. Bom, nesse período acontece algo extraordinário. No dia 26 de maio, ocorre um milagre
bastante espetacular, extraordinário em Lisieux. A cura instantânea de uma menina cega de 4 anos, a quem a sua mãe, no dia anterior, havia levado ao túmulo de Teresa. Um milagre que provocou um rebuliço enorme em Lisieux, porque essa menina, Regina Fourquet, é de uma família modesta, simples, e uma menina de 4 anos. Portanto, foge a toda suspeita. Uma menina de 4 anos não vai fingir que está cega, né? Então, este fato alavanca a causa de beatificação de Santa Teresinha. Monsenhor Lemonnier não tem outra alternativa senão solicitar de Roma a abertura de um processo. Em 1909 é eleito o postulador, a foto número 4, é o Frei Rodrigo, postulador geral do Carmelo. E ele o Frei Rodrigo mora em Roma, como moram até hoje os postuladores, o postulador da Ordem Carmelita Teresiana, e na diocese de Lisieux é nomeado o Monsenhor de Theil, que foi o Monsenhor que trabalhou na causa de beatificação das carmelitas de Compiègne, né? Que inclusive esteve no Carmelo de Lisieux, falando às carmelitas a respeito das mártires. Santa Teresinha o ouviu, conheceu ele pessoalmente, né? E Santa Teresinha, quando sai daquele locutório, diz a Teresa de Santo Agostinho: você viu? Nossa, já pensou se isso acontecesse aqui entre nós? Não é? Como se estivesse antecipando aquilo que de fato ocorreria. Aquele que foi o postulador da causa de beatificação das mártires de Compiègne será o vice-postulador da causa de beatificação de Santa Teresinha. Por que as pessoas que conviveram com Santa Teresinha tinham tanta dificuldade em aceitar a sua causa de beatificação, né? Porque naquela época o conceito de santidade era um conceito muito marcado por carismas extraordinários, né? Penitências sensacionais, né? Se canonizasse Teresinha, pensava, haveria de canonizar muitas outras, incluindo a própria Maria da Eucaristia, filha de Isidoro Guerrin, prima de Santa Teresinha, que morre de tuberculose no Carmelo de Lisieux, no dia 14 de abril de 1905. Né? 1905. Né? Portanto, o conceito que eles tinham de santo era tão extraordinário que jamais imaginavam que alguém que viveu uma vida tão simples, não é, pudesse chegar a ser canonizada. Não só canonizada, hoje ela é doutora da igreja, né? Quer dizer, hoje a igreja reconhece que Teresa de Lisieux, ela provocou na igreja uma revolução copernicana, né? Nós já falávamos num tempo de jansenismo, marcados fortemente por uma mentalidade que insistia na punição, no castigo. Teresa fala da ternura, da misericórdia, fala do amor de Deus, da bondade de Deus. Então Santa Teresinha muda o conceito de espiritualidade, o conceito de santidade na vida da igreja. O seu processo de canonização começa em 1909 e conclui-se em 1925 com a sua canonização. Há um dado importante quando nós falamos da canonização de Santa Teresinha, é o fato de que ela foi literalmente canonizada
pelo povo de Deus, muito antes de ser canonizada pela igreja. Então, muito antes de a igreja reconhecer a santidade de Santa Teresinha, o povo já havia canonizado. É aquilo que hoje nós ouvimos falar do sensus fidei. As pessoas têm uma intuição, têm um sentido da fé. Né? Isso é um dom do Espírito Santo, que é dado a toda a igreja. Então as pessoas elas têm um faro, né, de santidade, um faro que é capaz de reconhecer aquilo que é notável na fé. Não é? Bom, então, antes de Santa Teresinha ser declarada santa pela igreja, ela foi declarada santa pelo povo. Os 3 papas que tiveram contato com a causa de Santa Teresinha estavam convencidos, todos eles, da importância do pequeno caminho. Né? Então, por exemplo, por um privilégio especial, o Papa Bento XV dispensou Teresa do espaço de 50 anos então exigido entre a morte de um servo ou de uma serva de Deus e a abertura do debate sobre a heroicidade das suas virtudes. Hoje, o novo Código de Direito Canônico prevê 5 anos. Após 5 anos da morte do servo de Deus, é que pode abrir o processo de beatificação dele. É o que ocorreu aqui, 5 anos após a morte do servo de Deus, Padre André Bortolomeotti. Na época de Santa Teresinha se exigiam 50 anos. Então, o Papa Bento XV dispensou os 50 anos para que o processo pudesse ter início o quanto antes. Né? Bom, a fama de santidade de Santa Teresinha se espalhava. Os milagres eram tão abundantes que o Frei Rodrigo, o Padre Tei, que era o vice-postulador, ele tinha casos de sobra para escolher, para ser estudado, curas para beatificação, 2 curas para beatificação e 2 curas para a canonização. Hoje se exige 1 milagre para beatificação e 1 milagre para canonização. No tempo de Santa Teresinha eram 2 milagres, tanto para a beatificação quanto para a canonização. E o padre Tem, que acompanhava o processo, ele tinha de sobra casos de milagres, curas extraordinárias que ocorriam por intercessão. Curas de toda espécie, por intercessão de Santa Teresinha. Né? Tantas curas que foram publicados 7 volumes, intitulados Chuva de Rosas, né? Para referir, não a totalidade, mas a parte mais espetacular das conversões e dos milagres realizados pela célebre semeadura de rosas. Né? Bom, com os anos vão aumentando o número de peregrinos à sepultura de Santa Teresinha, o cemitério vai se tornando cada vez mais uma colina inspirada, o cemitério fica no alto, né? A gente pode ver a foto 5, uma imagem que hoje está colocada no lugar onde Santa Teresinha foi sepultada, veja. Então, onde tem essa imagem de Santa Teresinha, aí está o lugar onde ela foi sepultada. E vejam abaixo a cúpula da Basílica de Lisieux. Então, o cemitério fica bem mais alto, a gente tem que subir uma avenida para poder chegar lá. 6 de setembro de 1910 é feita a primeira exumação, né? O primeiro reconhecimento oficial dos restos de Santa Teresinha na presença de 500 pessoas. Foi feito um novo caixão, foi colocado ali
agora numa gaveta de alvenaria, né, com 2 metros de profundidade. Né? Então, se Teresa cumpria abundantemente a promessa que fizera de passar o seu céu a trabalhar na terra, os que tomaram em mãos o seu processo também não descansavam. Chegaram rapidamente à convicção de que, sob aspectos totalmente simples, Santa Teresinha era realmente santa. Entre 1910 e 1911 ocorreu o processo informativo. Hoje nós chamamos o processo diocesano, quando se estabelece um tribunal e se chamam testemunhas de pessoas que conviveram com o candidato ou a candidata para poderem declarar-se a favor ou contra o reconhecimento da santidade dele ou dela. Foram ouvidas 37 testemunhas em Bayeux ou em Lisieux sobre a vida da irmã Teresa, das quais 9 carmelitas que conviveram com ela. Entre 1915 e 1917, em Bayeux e Lisieux, ocorre o processo apostólico, agora sob a autoridade da Sé Apostólica. Há novas sessões onde aqueles que depuseram no processo ordinário, porque ocorria na diocese, agora eram chamados a depor diante do tribunal eleito pela Santa Sé. Né? Em agosto de 1917, há uma nova exumação do corpo de Santa Teresinha, e aí com a presença de 1.500 pessoas. 14 de agosto de 1921, Bento XV promulgava o decreto sobre a heroicidade das virtudes da venerável irmã Teresa do Menino Jesus. Em 1922, foram examinadas 2 curas obtidas por intercessão de Santa Teresinha, propostas para a congregação dos ritos, que hoje é chamada da causa dos santos, em vista da sua beatificação. 26 de março de 1923, fazem a transladação dos restos mortais de Santa Teresinha para a capela do Carmelo de Lisieux. Há algumas fotos que nós vamos agora ver, que é a capela aonde está a urna com a maior parte dos restos mortais de Santa Teresinha. É o número 15 e o número 16. Então vejam, aí nesta capela, é uma capela lateral da capela de Lisieux, do mosteiro de Lisieux, estão os restos mortais de Santa Teresinha, né? Que eu acredito que se conservam desde 1923, quando os restos mortais foram transladados do cemitério para o mosteiro de Lisieux. Bom, finalmente, 29 de abril, ocorreu a beatificação, feita pelo Papa Pio XI, que a intitulou Estrela do seu Pontificado. Ele a beatificou dia 29 de abril e a canonizou dia 17 de maio de 1925, a foto número 6. Vejam, uma foto da Basílica de São Pedro para a canonização de Santa Teresinha. Nesse dia estavam reunidos em Roma 500.000 fiéis. Puderam entrar na Basílica de São Pedro apenas 50.000 fiéis que participaram do rito da canonização de Santa Teresinha. Quando o Papa termina de pronunciar a fórmula solene que declarava a humilde carmelita de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus, instantemente, pela primeira vez, numa circunstância semelhante, sucedeu a um recolhimento profundo das pessoas
aplausos entusiasmados e prolongados. Enquanto as bandas de música que foram colocadas na cúpula ressoavam, os sinos da Catedral da Basílica de São Pedro começaram a tocar em carrilhão de festa, chamando todo o povo à alegria pela canonização da humilde carmelita de Lisieux. Então nós podemos imaginar o espetáculo desse dia, né, quando a Basílica superlotada, evidentemente a praça, havia aquela via que na frente da Basílica, via della Conciliazione, superlotada de fiéis. A gente pode imaginar a euforia das pessoas diante da proclamação, da canonização de Santa Teresinha. Bom, já em 1927, Pio XI proclama Santa Teresinha padroeira das missões, assim como São Francisco de Xavier. 1937 é inaugurada a Basílica de Lisieux, foto 14. A gente tem aí uma foto externa da Basílica, vejam, é logo no estacionamento na frente da Basílica, tem essa imagem de Santa Teresinha, muito bonita, e no fundo vocês veem a cúpula da Basílica de Lisieux. Vejam aí a foto 8. A foto 8 nós temos uma foto embaixo, à frente do Carmelo de Lisieux, e no alto, próxima do cemitério, está a Basílica de Lisieux, que concluiu a sua construção em 1937. Pio XI tinha vontade de ele próprio ir fazer a dedicação da Basílica de Santa Teresinha, mas ele pediu ao cardeal Pacelli, que depois será eleito Papa Pio XII. Então, quem faz a dedicação da Basílica de Santa Teresinha é o cardeal Pacelli, que depois se torna o Papa Pio XII. Não é? O Papa Pio XII vai proclamar Santa Teresinha padroeira da França, juntamente com Santa Joana d'Arc, em 1944. Né? Bom, alguns números nos ajudam a compreender a expansão que Teresa tem na igreja no século XX. Mais de 70 seminários, um grande número de escolas tem Santa Teresinha por padroeira. Mais de 1.700 igrejas ou capelas repartidas nos 5 continentes do mundo são dedicadas a Santa Teresinha. Umas dezenas de congregações religiosas são colocadas sob o seu patrocínio, como as servas de Santa Teresinha, que tem casa aqui na Diocese de Barretos. Né? Surgem diversos institutos seculares, né? e Santa Teresinha se torna conhecida cada vez mais. Agora nós vamos ver algumas fotos da parte interna da Basílica. Foto número 7. Vejam, nós temos uma visão da parte interna. Ela é toda decorada com mosaicos, Né? Mosaicos são pequenas pedrinhas coloridas que vão se juntando uma a outra, e à medida que vão se juntando, o artista vai então criando imagens com aquelas pedrinhas. É uma obra de arte, a capela, a Basílica de Santa Teresinha. Foto número 9. A gente pode ver aí a imagem de uma das colunas da Basílica. Foto número 10. A ábside está no fundo, sobre o presbitério. Então vejam uma imagem linda. Cristo, ao seu lado direito, a Virgem Santíssima, e ao seu lado esquerdo, Santa Teresinha. Foto número 13. Aí nós temos na Basílica esse mosaico, né, com Santa Teresinha, os papas que o Papa Bento XV, que declarou
venerável, e o Papa Pio X, que a declarou, que disse ser ela a maior santa dos tempos modernos. O Papa Pio XI, que a beatificou e canonizou, e o Papa Pio XII, que a declarou padroeira da França e padroeira da França. Né? Então essas são algumas fotos. Número 11. Aqui nós temos uma foto do sacrário da Basílica com a imagem de Cristo. Vejam, uma imagem artística de Cristo sobre o sacrário. Né? Então nós podemos ver que nos anos que se sucederam à morte de Santa Teresinha, ocorre um furacão de glória. Né? Ocorre um furacão de glória. Santa Teresinha realiza na igreja algo jamais imaginável. Os ateus do final do século XIX afirmavam que a igreja havia chegado a um ponto que que não teria mais canonizações na igreja, que a igreja estava fadada a terminar, a morrer, né, que jamais teriam canonizações como houve no passado. Né? E parece que Deus responde aos ateus fazendo de uma humilde religiosa carmelita, fazendo com que ela provoque um furacão de glória na sua igreja. Bom, 3 pontos importantes para que a gente entenda a espiritualidade de Santa Teresinha. Né? E aqui eu tenho que agradecer, porque isso é um texto que o padre Jean-Marie, é um padre do Instituto Notre-Dame de Vie, que permaneceu algum tempo aqui em Barretos, chegou a pregar comigo um retiro para o clero de Barretos, e essa é uma das palestras que ele usou para falar da pequena via. Então, o que caracteriza a pequena via? Primeiro, né, a Santa Teresinha é uma alma extremamente generosa, né, mas ela sempre descartará tudo o que é extraordinário. O que significa ela? Isso. O que é extraordinário para ela? Tudo aquilo que brilha, ou que exige um grande esforço, né? Que foge do dever de cada dia. Então, Santa Teresinha, desde o início, descarta tudo aquilo que possa ser extraordinário. Né? Então, quando nós lemos a vida dos santos, né, a geografia, há alguns escritores que enaltecem as virtudes do santo, que falam das suas levitações, falam dos seus êxtases, falam dos seus carismas, das suas curas. E Santa Teresinha, desde o início, descarta tudo isso. Né? Ela escreve a Bélier: quando comecei a estudar a história da França, a narração dos feitos de Joana d'Arc arrebatava-me. Senti em meu coração o desejo e a vontade de a imitar. Parecia-me que o Senhor também me destinava a grandes coisas. E aí ela continua: logo o bom Deus fazia-me sentir que a verdadeira glória é aquela que há de durar eternamente, e que para aí chegar não é necessário fazer obras estrondosas, mas esconder-se e praticar a virtude, de modo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esta luz foi uma das maiores luzes da sua vida. Ela vai marcar toda a sua vida. É a linha mestra da educação que ela dava às suas noviças. Está no centro da sua espiritualidade. Teresinha não fará ações dos santos, mas apenas ações ordinárias, aquelas que estão ao alcance de todas as almas pequenas.
A Madre Inês conta, no processo de beatificação, que Santa Teresinha uma vez fica doente, porque levava consigo uma cruzinha, que tinha uma cruzinha pontiaguda, né? Uma cruzinha de ferro pontiaguda, que havia se cravado na sua carne, né? Ela fez uma tentativa de fazer uma mortificação extraordinária, o que era muito comum naquela época, o uso do silício, né? Uma corda áspera com alguns pontinhos, pontas de arame para machucar a cintura, né? Santa Teresinha teve que fazer repouso, né? E depois disso ela diz que não era esse o caminho dela. Não era esse o caminho das pequenas almas que deveriam seguir na via da infância, onde não se sai daquilo que é ordinário, do dia a dia. Não é? Embora isso por um lado é importante, mas a gente tem que lembrar-se que Santa Teresinha sofre muitos anos no Carmelo com o frio, né, com a alimentação, uma má alimentação, né, que eram muito mais duros do que uma penitência extraordinária, uma mortificação extraordinária. Né? Então, ela não vai buscar mortificações extraordinárias, não é? Ela não quer pecar por presunção, mas ela, por sua vez, aceita as situações que surgem na vida dela, que vão colocar limite na vida dela, que vão exigir dela uma mortificação talvez maior do que aquelas disciplinas que ela poderia se sujeitar, como era costume no seu tempo. Bom, segunda característica do caminho espiritual de Santa Teresinha: fidelidade ao dever de Estado. Então, cada vez que Deus lhe manifesta a sua vontade de uma maneira precisa, né, Teresa cumpre fielmente aquilo que compreende como vontade de Deus. Então, vejam, os deveres da vida religiosa. Alguns episódios que parecem cômicos. Teresa está escrevendo o seu manuscrito e toca a campainha para a oração. Teresa deixa a palavra sem completar, fecha o caderno e vai imediatamente para a oração. Teresa está conversando com uma noviça e toca a campainha para uma das orações do mosteiro. Ela interrompe imediatamente a conversa para veja, uma fidelidade heróica ao dever, a observância dos costumes, a obediência às ordens das superioras. Ela nunca retruca a Madre Maria de Gonzaga. Mesmo que Madre Maria de Gonzaga lhe impusesse uma penitência pública, Santa Teresinha se submete sem jamais retrucar uma palavra da sua madre. Na vontade da sua madre, ela vê a ação direta de Deus. Né? Então, nisso, a gente vê a generosidade de Teresinha. Na observância rigorosa, fiel, dos preceitos da regra, dos menores costumes, né? As prescrições que a madre lhe impõe ou tem autoridade sobre ela. Ela diz assim: longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticam toda sorte de mortificações, não sentia por elas nenhuma atração. Minhas mortificações consistiam em quebrar minha vontade, sempre pronta a se impor, reter uma palavra de réplica,
prestar pequenos favores sem deixar que transparecessem e não apoiar as costas quando me assentava. Ó Jesus, não tenho outro meio para provar-te meu amor, senão jogando flores, isto é, não deixando escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitando de todas as pequenas ocasiões e fazendo-as por amor. Quero sofrer por amor e até gozar por amor, e assim estarei a lançar flores diante do teu trono. Não encontrarei uma só sem desfolhá-la por ti. Sofre, se sacrifica, se imola, mas não gostaria, se fosse possível, que Deus percebesse e tivesse pena dela. Sempre manifestou muita delicadeza nos detalhes da vida cotidiana. Se ela transpirava no verão, ou se sofria muito com o frio no inverno, tinha o pensamento de não enxugar o rosto, diferente do que eu estou fazendo, nem esfregar as mãos, senão às escondidas, como se fosse para que Deus não percebesse. Terceira característica da espiritualidade de Santa Teresinha: caridade fraterna. O manuscrito C, o último manuscrito que ela escreve para atender o pedido de Madre Maria de Gonzaga, ela destina 10 páginas para falar da caridade fraterna. Ela vai falar da sua atitude com a irmã Maria, com a irmã São Pedro, paralítica, ela tem que acompanhar o locutório. Vai falar da sua convivência com a irmã Maria de São José, a dificuldade dela com a irmã Santo Stanislau, a dificuldade dela com Teresa de Santo Agostinho. São as situações que ela vai ter, que ela escreve para dizer como é que ela foi descobrindo o valor que tem a caridade fraterna para a vida daqueles que querem caminhar para Deus. Bom, nisso nós terminamos as nossas reflexões sobre Santa Teresinha. Eu também sinto, já estava habituado toda quarta-feira vir aqui à mini basílica para falar a respeito de Santa Teresinha. Vou sentir falta. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente possa pensar numa outra experiência como essa, gravar algumas lives, para a gente poder tratar de um assunto, de um outro assunto, quem sabe de uma vida de um outro santo, mas eu não prometo nada por enquanto. No momento não posso prometer, em razão dos meus compromissos, não que isso seja um peso, absolutamente, mas esse trabalho aqui facilitou muito as minhas exposições. É um trabalho que foi publicado já em francês, em italiano, já foi publicado em português de Portugal, mas no Brasil ainda não tem esse texto. Então eu ganhei esse texto de uma carmelita há alguns anos, e estava lá, e eu então me aproveitei desse texto, que foram as palestras desses 14 encontros que nós tivemos durante essas semanas. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a participação de vocês, agradecer a paciência. Eu sei que, evidentemente, a gente, claro que às vezes se equivoca, repete, às vezes nem sempre é exato. Enfim, a gente não é perfeito, mas a gente fez eu fiz com grande desejo de partilhar um pouco daquilo que eu recebi de Deus por meio de Santa Teresinha. Eu dizia ao Padre Davis que eu me sentia como aquele servo a quem Deus deu 2 talentos, 3 talentos, 1 talento. Eu pensei, é a oportunidade de fazer frutificar os talentos que Deus me deu por meio de Santa Teresinha. Eu não vou ser igual aquele que embrulhou o talento, enterrou
esperando que chegasse o patrão para devolver o talento que havia recebido, né? Então, é com esse espírito que eu tenho participado dessas lives. Eu quero chamar aqui à frente o Pedro. O Pedro é o que fica na retaguarda, é ele que faz as gravações. Eu quero agradecer a você, Pedro, pela sua dedicação de acompanhar todas as semanas e ficar aí no computador fazendo as lives, e pedir a Santa Teresinha que de fato o abençoe, que lhe retribua com muitas graças, uma chuva de rosas pelo bem que você tem feito para nós, pela sua paciência e pela sua presença entre nós. Por intercessão de Santa Teresinha, abençoe-te Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos encerrar então, invocando a intercessão de Santa Teresinha sobre todos nós, que nesses dias todos estivemos juntos dela, conhecendo a sua vida, descobrindo a sua doutrina. Vamos pedir a sua intercessão e, sobretudo, sobre o Brasil, nesse momento de pandemia, onde ainda é crescente o número de vítimas do Covid-19, pelos seus familiares, por aqueles que estão enfermos, pelos profissionais de saúde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Até a próxima oportunidade, se a Deus assim nos permitir. Muito obrigado.